Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador em Sorocaba pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, José Apolo da Silva. José Apolo da Silva é natural de Ourinhos, no interior de São Paulo, onde nasceu em 25 de julho de 1959. Pai de 2 filhos, Douglas e Andrew, José Apolo da Silva mudou-se para Sorocaba em 1973. Membro da Igreja do Evangelho Quadrangular desde 1965, ingressou no ministério como pastor auxiliar em 1979, trabalhando na abertura de igrejas em Sorocaba. José Apolo da Silva, ou simplesmente Pastor Apolo, retornou a Sorocaba em 1990, assumindo a Igreja Quadrangular de Vila Progresso como pastor titular. Atualmente, é superintendente regional e presidente do Instituto Teológico Quadrangular de Sorocaba. Sempre atuando em ações sociais nas comunidades por onde passou, Pastor Apolo também esteve ao lado do deputado federal Pastor Jefferson Campos, seu conterrâneo, e do deputado estadual Pastor Carlos César, trabalhando nos bastidores da vida política. E foi em 2012 que ele foi eleito vereador pelo PSB com 3.786 votos. Vereador, seja muito bem-vindo ao estúdio do Vida Pública de hoje. Eu agradeço, obrigado Fernando, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Pastor Apolo, chama a atenção a sua vinda para Sorocaba, lá no final da década de 70, no começo de 70, e depois houve um período de ausência e depois um retorno a Sorocaba já na década de 90. Poderia contar aos nossos telespectadores como foi esta sua vida? Sim. Quando nós chegamos em Sorocaba, eu cheguei ainda adolescente, com 14 anos, meu pai foi aposentado da Rede Ferroviária Federal na cidade de Ourinhos, e aí nós viemos para Sorocaba tentar uma vida melhor, por ser Ourinhos, uma cidade ainda pequena, e meu pai queria algo melhor para a nossa família, então nós viemos para cá. E em 79 eu acabei me formando no nosso Instituto Teológico Quadrangular, aqui em Sorocaba, onde eu comecei a auxiliar na abertura de igrejas em Sorocaba. E depois, em 84, eu fui, aventurar um pouco, trabalhar um pouco, experimentar alguma coisa dentro do ministério. Aí eu fui para a cidade de São José do Rio Preto, onde eu também fiquei ali um período trabalhando na igreja também como auxiliar, e já com uma diferença, diretor da escola do Instituto Teológico Quadrangular. Depois ali eu assumi a minha primeira igreja como pastor titular em maio de 87, na cidade de Batatais, uma cidade também do interior, fica entre Ribeirão Preto e Franca, uma cidade muito boa. E depois eu fui a Barretos, onde é conhecida como a Terra do Peão. Trabalhei ali por 1 ano e meio e no finalzinho de 90 regressei a Sorocaba, assumindo a Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Progresso, onde estou atualmente até hoje, e com muita alegria a gente vem desenvolvendo esse trabalho. A sua família se manteve em Sorocaba ao longo deste período? Sim, os meus pais sim, Na época eu estava casado, minha esposa, o meu primeiro filho me acompanhou, depois na volta nasceu meu segundo filho. Vereador, como foi a decisão de entrar para a política? Foi uma decisão pessoal ou foi tomada no âmbito da igreja? Bom, a política ela já estava inserida no meu coração já há muito tempo. Eu trabalho nos bastidores da política desde 86, quando nós começamos a trabalhar com o projeto de cidadania quadrangular. Na época nós elegemos um deputado federal, um deputado estadual, e é onde nós trabalhamos por muito tempo interno, nos bastidores. E depois, para os outros candidatos que vieram surgindo, nós continuamos trabalhando, até que surgiu meu grande amigo, pastor Jefferson Campos, que nós somos amigos de infância da cidade de Ourinhos. Quando ele veio para Sorocaba, ele se tornou vereador pelo primeiro mandato, segundo, e depois ele ganhou para deputado federal, e eu continuei trabalhando nos bastidores com ele durante muito tempo. Aí o pastor Carlos César assumiu a vereança também em Sorocaba, e depois ele foi a deputado estadual. E como a nossa igreja, nós trabalhamos com prévias,
certo? Uma coisa bem democrática, para que todos tenham o mesmo direito. Nós fizemos uma prévia em 2011 para ver qual seria a pessoa indicada, o pastor, para que pudesse ocupar o lugar e ser um representante da igreja. E Deus me deu a graça de ser o vencedor naquelas prévias e dia 7 de outubro de 2012, Deus me deu a graça de ter os 3.786 votos. Como foi a sua campanha naquele período? Bom, a minha campanha, praticamente quem me conhecia era a Igreja Quadrangular. Tá certo que dentro da igreja eu desenvolvo um trabalho social também muito grande, fora da igreja, onde a gente atua em muitas áreas. Mas quem me conhecia mesmo era o povo evangélico da Igreja Quadrangular. Então nós trabalhamos interno, fizemos alguma coisa fora, mas o nome ainda não era tão conhecido. Então o meu trabalho foi praticamente dentro da Igreja Quadrangular. Hoje não, hoje graças a Deus já com um ano depois, já quase de mandato. Então nós temos já um trabalho feito pela cidade, alguma coisa, então nós já estamos entrando nos bairros, entrando nas comunidades, entrando junto com muitas pessoas que com certeza já estão conhecendo o trabalho do pastor Apolo, não somente como pastor, mas aquilo que a gente tem fora o pastorado, que tem muitas pessoas que acham que como pastor a gente apenas se aproveita desse nome, da igreja, do povo, para que a gente venha ganhar votos. Não, é que o nosso trabalho é muito forte. E hoje, então, Deus está me dando a graça de poder está fazendo esse trabalho como vereador e atuando em toda a cidade. Para que o telespectador conheça, vereador, você, naturalmente, o vereador é para toda a cidade, mas de qual região você é exatamente? Bom, a minha fundação é Vila Progresso, certo? Tem um trabalho muito grande na Zona Norte, porque nós temos uma imensa igreja, né, de número de igrejas na Zona Norte, mas eu sou conhecido também em Sorocaba como superintendente regional. Eu, além de cuidar da minha igreja, eu cuido de mais 27 igrejas na cidade. E eu começo por Brigadeiro Tobias e venho descendo, pego o Éden, Cajuru, depois eu entro lá pelo Vitória Régia. Então eu pego uma faixa muito grande da cidade. A outra parte fica com o nosso amigo, pastor Zarias, mas que a gente tem uma atuação. Então a minha atuação praticamente é toda a cidade. E a atuação como religioso continua paralelamente à vereança? Sim, isso eu não largo por nada. É um trabalho, é um chamado, alguma coisa no meu coração, que isso eu não abandono. Mas é possível desenvolver outras ações dentro da igreja como você desenvolvia antes de ser vereador? Ou dificultou de certa forma? Não. A gente tem uma estrutura, acho que tudo na sua vida tem que ter uma boa estrutura. Se eu for trabalhar sozinho dentro da minha igreja, automaticamente eu não vou conseguir nada. Mas eu tenho uma boa base dentro da minha igreja, bons líderes que trabalham, pessoas que me dão a sustentabilidade para que eu possa desenvolver essa área fora. Hoje a igreja é representada por quantos fiéis? Sorocaba hoje está contando aproximadamente com uns 15 mil membros da Igreja Quadrangular. Quais as ações que são feitas dentro da igreja nesse aspecto político e que foram trazidos como experiência por você para a Casa de Leis? Bom, o aspecto político a gente vem trabalhando com a área social. Acho que é uma coisa realmente muito grande, muito forte. Nós temos trabalhado com uma área social, trabalhando com pessoas de terceira idade, trabalhando principalmente com crianças, certo? Pessoas, a gente oferece também alimentação para pessoas que são moradores de rua, que passam por dificuldade. Está certo que há uma controvérsia com respeito a gente ajudar, mas tem que ser muito consciente naquilo que você faz. Nós temos um trabalho muito grande também na minha igreja, que é com surdos, certo? É uma população muito grande dentro de Sorocaba, mas deixada de lado. E a nossa igreja, nós nos especializamos em trabalhar com eles e durante os cultos nós temos intérpretes. Então eles podem participar de uma reunião que as pessoas vão estar conversando na linguagem deles. E o que é possível fazer para esse público? Olha, tem muitas coisas que a gente pode fazer. A gente automaticamente estuda dentro daquilo que eles podem. Com respeito aos surdos, nós temos uma pessoa na nossa igreja conhecido como professor Nelson. Inclusive o professor ele desenvolve um trabalho muito grande em Sorocaba. Ele era professor do Senai e ele introduziu no Senai um curso de mecânica para os surdos. E ele dava o curso de mecânica e automaticamente já arrumava também o trabalho para eles. E esse trabalho foi tão importante que chamou a atenção do programa Jô Soares e ele foi dar uma entrevista no Jô Soares desse trabalho. E aí o Jô Soares perguntou para ele onde que nasceu. Ele falou, nasceu dentro de uma igreja. Que legal. Vereador, aproveitando este ensejo, existe uma polêmica hoje no Brasil relacionada aos programas assistenciais do governo. Por exemplo, o Bolsa Família. Alguns criticam, outros acham necessário. Qual é a opinião do vereador com relação a isto? Se ela for muito bem aplicada para as pessoas que realmente necessitam, eu acho que é muito importante.
porque existem muitas famílias hoje que realmente passam uma dificuldade muito grande e precisam. Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba ouvindo e sabendo de alguma coisa atravessada que atrapalha. Mas se ela for colocada naquilo que se propôs a fazer, é muito importante. O senhor concorda com aquela opinião de ensinar a pescar e não só dar o peixe? Sim, sem dúvida. Isso aí nós não podemos esquecer nunca. E como os políticos podem atuar para que isso ocorra, vereador? Bom, dentro de nós temos o deputado federal Jefferson, eu Carlos César, mas o Jefferson, que é âmbito nacional, a gente tem discutido, debatido muito isso internamente, e ele tem procurado trabalhar, porque como nós temos igreja muito forte no Norte e Nordeste, então a gente tem acompanhado realmente essas famílias, acompanhado o Bolsa Família nessa região e tem sido realmente muito produtivo. Vereador, como foi a escolha sua para o PSB? Na época nós estávamos acompanhando o nosso deputado e ele fazia parte do PSB e aí nós afiliamos a ele e aí quando nós entramos na área já da eleição, onde nós vamos fazer, nós analisamos que era o melhor partido, a ideologia dele, tudo estava dando certo com aquilo que a gente queria e não houve nenhuma dificuldade. Já estava praticamente definido até por essa... Já estava definido. Ok. Vereador, no começo da entrevista você comentou a respeito dos moradores de rua, dessa ação que a igreja faz também. Como está a situação em Sorocaba com relação aos moradores de rua e o que pode ser feito para melhorar esta situação? Infelizmente, existem casos e casos. Nós não podemos colocar tudo dentro de um saco e falar não presta, ou fazer alguma coisa nós temos que ajudar. Existem pessoas que você ajuda, ela precisa realmente de ajuda, apenas de um pequeno empurrão para que ela possa reencontrar a sua família, reencontrar as suas pessoas e ser integrada na sociedade. Então isso é muito importante, nós já fizemos isso com pessoas. Existem pessoas que não querem ajuda, eles querem apenas o quê? Um dinheiro, eles querem uma roupa, eles querem um alimento. Você dá o alimento, você dá a roupa, você dá o dinheiro e eles continuam na mesma fase. Então a pessoa que continua, você não tem como ajudar, mas existem muitas pessoas que por N motivos estão na rua. E tem pessoas que estão clamando por ajuda. Então, quando a gente encontra pessoas que realmente necessitam e querem ser ajudadas, não é que a gente quer ajudar, tem pessoas que querem ser ajudadas. E quando isso dá certo, há um sucesso muito grande. Naturalmente, você entrou no Legislativo, vereador, em 2012, junto ao prefeito Panunzio, que assumiu o Executivo. No mandato anterior do ex-prefeito Vitor Lippe, existia um programa voltado para esses moradores de rua. Você acredita que esteja faltando alguma ação da atual administração com relação a estes moradores de rua? Olha, eu creio que a ação está sendo efetiva, né? Tem vereadores na casa que estão trabalhando afinco nessa área. Eu não acompanhei, eu acompanhei a gestão do Vitor Lippe, mas não tanto como estou acompanhando agora. O que nós estamos vendo agora, sim, está tendo alguma ação, está tendo realmente algo direcionado para eles que realmente está querendo fazer o melhor. E com certeza nós vamos fazer o melhor, sim. Vereador, se tratando de 2013, o primeiro mandato, quais projetos de lei você acha importante serem citados? Bom, em 2012, Deus me deu a graça de colocar alguns projetos que foram aprovados e queremos que em 2013 esses projetos possam realmente entrar para valer, para que realmente possa acontecer, principalmente a transparência. Eu tenho brigado muito, e muitos vereadores também, mas eu tenho batido na tecla sobre o quê? Projetos que dê transparência. Você teve 2 projetos de leis que foram vetados pelo prefeito Antônio Carlos Panunzio na gestão agora de 2013. Quais foram esses projetos de lei? Um deles entrou com a DIN agora, ele tá suspenso, que é o protocolo de vaga em creche. É muito importante, né? Isso aí é uma aclamação geral pela cidade, né? Um clamor muito grande pelos pais, tanto que quando eu estava saindo do meu gabinete para vir para essa gravação, um pai estava lá clamando para que a gente pudesse ajudar o filho a entrar numa creche. É um problema sério que eles nos procuram. Como eles não têm aonde ir, eles vêm com a gente. E o protocolo daria uma credibilidade muito grande para o executivo, daria uma transparência muito grande e o pai teria um protocolo em mãos sabendo qual é a localização do seu filho, em que lugar ele está, quando ele seria chamado, como que ele iria acontecer. Porque os pais, muitas vezes, o que eles enfrentam é o seguinte, ele matricula o filho nessa creche e vai para o sorteio. Só que o sorteio cai do outro lado da cidade. O pai fala, como que eu vou sair de manhã? Eu entro 7 horas no meu trabalho, minha esposa entra às 7 horas.
Como que eu vou pegar o meu filho 5 horas da manhã, levar do outro lado da cidade? Então, essa lei realmente ela vinha trazer uma transparência e uma segurança muito grande. Ela não entrou em vigor, né, porque entrou com a DIN, mas com certeza ela vai vigorar assim muito grande. E qual é o outro projeto, vereador? Outro projeto que eu coloquei aqui também, de muita importância, mas de muita transparência, foi o quê? Autorizações a cortes de árvores da cidade. Por quê? Porque nós não somos contra o progresso. O progresso tem que acontecer. E o progresso, muitas vezes, custa alguma coisa para a sociedade. E uma das coisas que custa o quê? É cortar uma árvore. Mas existe a lei que quando você corta uma árvore, você tem que fazer o replantio. Você tem que mostrar onde é que você está replantando aquela árvore. E o governo hoje, quando ele vai fazer uma avenida, uma praça, ele simplesmente corta aquela árvore, ele não mostra para a população que aquela área que ele está usando, aquelas árvores que estão sendo cortadas, ela está dentro da lei, ela foi autorizada, o IBAMA autorizou, e aonde está sendo feito o reflorestamento, porque nós não podemos ficar sem a árvore. Sabe que Sorocaba hoje é uma cidade bem arborizada, mas ela poderia ser melhor. Então nós não queremos. Então essa é uma lei que realmente está dando uma transparência muito grande e muitas pessoas estão realmente felizes. A gente encontra com pessoas, eles acabam abordando dessas leis que a gente colocou ali, mas bom saber que as pessoas acompanham. Não existe transparência na questão de cortes de árvores em Sorocaba? Não, hoje não. Infelizmente não. Vereador, nos projetos que são inconstitucionais, quando propostos pela Câmara, a Prefeitura não deveria assumir o projeto, evitando que uma boa ideia se perca? O parcelamento de taxa de esgoto, sim, quando o cidadão ele vai construir uma casa, ele precisa fazer a ligação de água e esgoto. E isso custa, nós fizemos um levantamento, aproximadamente R$600. Então a pessoa que vai construir, muitas vezes é aquela pessoa de baixa renda, com dificuldade, onde o pai está ajudando, o sogro está ajudando, o tio está ajudando, eles fazem aquele mutirão. E para ligar R$600, para quem constrói, sabe que R$600 hoje faz uma diferença muito e muito grande na construção. Então nós apresentamos um projeto para que ele pudesse parcelar em 5 vezes. Aí o governo, ele vetou o projeto, mas mandou um semelhante para que pudesse e está dando continuidade. Mas exemplo deste projeto não poderia ter sido feito da mesma forma com os 2 anteriores que você citou? Sim, sem dúvida. Principalmente o do protocolo, né, de vaga em creche, que é de grande importância. Qual a opinião sua com relação a não ter acontecido isso, vereador? A gente procura fazer o melhor. Tá entendendo? A gente procura o melhor. E eu deixo para que a população possa julgar, né? Porque nós não fizemos projeto para que o nosso nome ficasse em evidência. O projeto que a gente faz é para que as pessoas sejam beneficiadas. Então as pessoas é que estão praticamente julgando aquilo, né, que a gente faz de bom e de repente vem um veto. O relacionamento da Câmara de Sorocaba com o prefeito, com a prefeitura, neste ano de 2013, como você avalia? Bom, é o meu primeiro mandato, meu primeiro ano, né, de mandato. Eu não vi muita ligação entre o executivo e o legislativo. Acho que precisa de uma comunhão maior, acho que de um entrosamento maior. Eu tenho certeza que se o nosso prefeito, que está comandando muito bem a cidade, se ele se aproximar um pouco mais e der uma abertura muito grande, eu acho que dá para a gente fazer coisas bem melhores. Qual a expectativa para 2014 com este relacionamento? Eu já conversei com o nosso prefeito Panuso, eu falei que eu sou às vezes um pouco briguento quanto a isso, e muitas pessoas perguntam para a gente, né? Você é da base? Falou sim, porque na campanha nós apoiamos o prefeito, fizemos um trabalho para ele, eu creio que o nosso trabalho foi muito válido, certo? E eu falei para ele, prefeito, tudo que eu quero, tudo que eu espero, é que realmente nós que somos chamados de base, que a gente esteja sempre junto. O que é a base? Base é você se reunir, conversar, trocar as experiências, ele ouvir aquilo que a base está recebendo e nós ouvimos aquilo que o executivo tem para nós. Então, esse entrosamento ainda precisa acontecer, mas eu falei para ele que eu vou brigar muito para que a gente ainda consiga isso. Qual a opinião do vereador com relação à formação da mesa diretora? Nós tivemos a eleição do Cláudio do Sorocaba 1 para a presidência da Câmara. Ele teve votos da situação e também da oposição. Isso indica uma mudança na bancada oposicionista? Olha, a princípio, quando nós vimos, né, o partido de oposição apoiando o Cláudio, nós não entendemos praticamente muito porque eles sempre andaram em lados contrários. Mas é bom saber que estão caminhando junto. O Cláudio,
um vereador experiente, terceiro mandato, com certeza vai fazer um brilhante mandato, mas eu creio que essa união aí vai trazer coisas importantes. Com relação aos demais integrantes da mesa diretora? Não, são todas pessoas experientes. Eu acho que duas pessoas ali, três pessoas que entraram agora, né, são novos. O primeiro vice-presidente, né, nosso amigo Carlos Leite, creio que vai fazer também um grande trabalho. O Muri, como segundo vice-presidente, e eu fui eleito o terceiro secretário. Então, fico muito feliz em fazer parte da mesa e poder contribuir com as nossas ideias. Vereador, sendo o PSB da base da situação de apoio ao prefeito, qual é a opinião do partido com relação às CPIs? As CPIs, elas são importantes. Elas são muito importantes. Sorocaba, hoje, nós enfrentamos a CPI da saúde, a CPI do lixo, que hoje está um caos dentro da cidade, né, passando uma dificuldade muito grande. Mas eu creio que a CPI ela dá a transparência, porque ninguém pode negar informação. Então, quando a pessoa ela é chamada para depor, ou ela depõe o que é verdade, ou ela não vai poder escapar, porque a CPI ela obriga a pessoa a ser transparente. Então, a CPI para mim é muito importante, está dando resultado e vai trazer grandes novidades para que a gente possa estar ajudando. Vereador, para 2014, quais são suas prioridades no Legislativo? É continuar fazendo os nossos projetos, que sejam projetos de transparência, projetos que não venham apenas dar nome, né? Porque muitas vezes a pessoa quer que o vereador tenha um nome através do projeto. Não, isso não. Nós não temos essa vaidade. É querer ajudar o próximo, fazer com que Sorocaba ela possa continuar sendo a cidade importante como ela é e continue crescendo. E a população ser beneficiada em tudo aquilo que lhe é direito. Por ser seu primeiro mandato, vereador, em 2013, houve decepções ou surpresas dentro do Legislativo? Não, porque eu já vinha acompanhando há tempo, né? Então a gente já tinha mais ou menos uma noção daquilo que acontecia. E agora a gente estando ali integrado, a gente viu que não deu problema não, dá pra gente trabalhar e aquilo que a gente viu ali dentro é o normal. Muito bem. O senhor, dentro agora da Câmara Municipal em 2013, pôde acompanhar de perto, ou de mais perto, as questões relacionadas a Sorocaba. O que você poderia dizer a respeito dos principais problemas de Sorocaba hoje? Olha, um dos principais problemas de Sorocaba hoje, que é até uma lei que eu apresentei e que está muito discutida dentro da Câmara, é a lei da acessibilidade. Sorocaba hoje peca muito em acessibilidade. A nossa cidade ela é muito antiga e até a gente brinca, né, dentro da Câmara que as ruas de Sorocaba não foram feitas para os carros andar e as calçadas não foram feitas para os pedestres. Então há uma dificuldade muito grande. E hoje tudo que está se fazendo em Sorocaba, a acessibilidade ela está um pouquinho de lado. Tanto que eu apresentei um projeto, né, que criou uma comissão de acessibilidade para que a gente aqui para frente possa acompanhar o desenvolvimento de Sorocaba e dar para Sorocaba isso que ela precisa. Porque nós somos conhecidos, Sorocaba, muitas pessoas falam pelas ciclovias que existem. Importante, certo? Por quê? Porque isso aí eu vi agora uma deputada federal que a gente conversou agora há pouco tempo, ela falou, eu estava andando por Sorocaba e o que me chamou a atenção foi as ciclovias. Para nós é uma coisa tão simples, mas para quem chega de fora é algo realmente que releva Sorocaba, fica relevante esse trabalho. Então, acessibilidade nas praças, acessibilidade nas avenidas, acessibilidade nos faróis, que ainda nós não temos, porque nós só temos um farol em Sorocaba que ajuda a acessibilidade, né, que é o sonoro, apenas um, e que pode se implantar muito mais. Então eu creio que Sorocaba, entrando na lei da acessibilidade, ela vai ganhar muito e vai ser destaque nacional. Vereador e pastor Apolo, como está o problema das drogas? Estamos prontos para enfrentar a epidemia de drogas, inclusive a questão do crack? Infelizmente não. É muito triste você falar, mas não, porque a droga, o crack, a maconha, a cocaína, ela cresce muito mais do que a gente imagina. Quanto a gente acha que nós estamos andando em passos largos para que a gente possa bater essa maldade tão grande, eles estão correndo como a Ferrari, estão aí como se fosse um carro de Fórmula 1. Quando você faz alguma coisa, estive conversando com o comandante da Polícia Militar, da Guarda Civil, eles falaram, quando a gente cria uma ação, e que fala, agora é ação X que vai dar certo. Eles percebem que eles já estão bem à frente. Então, realmente, a questão da droga é muito grande. Não é fácil, não. O que a municipalidade pode fazer para ajudar?
É colocar o empenho, colocar vontade. Nós temos vereador na casa que está trabalhando muito com isso. O vereador Manga está fazendo um trabalho muito bonito à frente desse trabalho das drogas e eu faço parte da comissão dele e a gente procura fazer. Então, Sorocaba tem muito para fazer, mas tem que ter muita boa vontade. Se não tiver, a gente não consegue fazer muita coisa. Como integrante da comissão, também pastor, sempre atuando nessas questões sociais, o que a sociedade e a família pode fazer para enfrentar esse problema? Esse problema pode começar em casa, entende? Porque eu como pastor, eu enfrento muita dificuldade nessa área, porque os pais nos procuram que o filho, ele é adotado na escola. Por mais que o pai fale, por mais que o pai oriente, ainda a escola, a porta da escola hoje, infelizmente, está sendo realmente uma coisa muito terrível. E o que nós temos falado muito é para com os pais. E eu falo muito com os pais, eu palestro muito para os casais, para os pais sobre isso. E eu falo, pai, você quer que seu filho seja um drogado? Nenhum pai quer que seu filho seja drogado. Falou, pai, você quer que seu filho venha a ser um viciado em uma bebida alcoólica? Não, eu não gostei com meu filho. Então, por que você fuma diante do seu filho? É um mau exemplo. O pai, ele fala para o filho, filho, não quero que você pegue um cigarro de maconha. O filho não vai debater com o pai, mas o filho vai ver que o pai está toda hora com o cigarro na mão. E muitas vezes o pai, em termos de brincadeira, já vi isso muito. O pai fala, filho, acende um cigarro para o pai lá. E o filho vai lá de 5, 6 anos, acende um cigarro e traz para o pai. Quer dizer, existem coisas dentro de família que dá para se combater e evitar essa área. E hoje também a ausência dos pais, infelizmente, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, aquela correria maluca muito grande hoje, o filho acaba ficando sozinho. E ele fica o quê? A babá eletrônica. A televisão hoje está passando para ele tudo aquilo que não presta. O filho cresce revoltado. Tem a internet também? Internet. Então eu falo muito também na palestra o quê? Que o filho hoje, você vai comprar um videogame, eu não sei qualquer gente, já minha idade já não... Mas aqueles filmes, aqueles filmes que as crianças vão fazer, eu falo para os pais o seguinte, antigamente eles queriam aqueles joguinhos de futebol, joguinhos lá de quebra-cabeça, hoje não. Hoje eles querem jogos de arma. E quando eles pegam aqueles jogos de arma, eles vão atirando, e eles não atiram na perna, não atiram no braço, eles atiram na cabeça. Eu vejo, né, às vezes as crianças brincando, e quando ele acerta a cabeça do inimigo, eles pulam, brincam. Agora, quando eles saem dali, eles partem para a realidade. Quando eles entram, talvez, numa vida da droga, eles vão pegar um revólver e vão fazer o quê? Eles vão dar um tiro aonde? Na cabeça. Quantos adolescentes hoje já cometeram um crime? Por quê? Porque estavam achando que estavam brincando num videogame. Pastor, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos que você dissesse como avalia a participação da população na Câmara. Olha, as pessoas nos procuram bastante na Câmara. Procuram por diversos motivos. E eu procuro dar um atendimento muito grande na Câmara e para que as pessoas possam ver que a gente tem um trabalho voltar à cidade. Então, tudo aquilo que eles têm procurado, a gente tem procurado ajudá-los, mas eles procuram bastante, viu? É uma participação muito grande. Normalmente eles procuram para pedir algumas coisas em especial? Os pedidos são variados, você entende? Variados. Mas o que mais vem realmente é problema de saúde e problema escolar. E participam dos debates no plenário? Tem acompanhado mais? Sim, as pessoas participam. Eu tenho recebido muito, né, no meu Face, no meio de comunicação, pessoas que têm acompanhado pela internet, acompanhado pela televisão, pela TV legislativa. Então, hoje as pessoas estão se informando muito. Isso é muito bom. As pessoas quererem participar e saber o que vocês estão fazendo, né? É a consciência do cidadão, inclusive em relação àqueles protestos, manifestações que começaram em junho, vindo para cá. Sim, aqueles protestos, manifestações, eu concordo, apoio, sem dúvida nenhuma, porque acho que é importante, sendo bem feito, ele traz resultado. O que a gente não apoia é o vandalismo, né? Pastor Apolo, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. O Vida Pública de hoje conversou com o vereador em Sorocaba pelo PSB, Pastor Apolo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.